Se o tempo que você gasta para mudar o detalhamento e as cotas do seu corte depois de uma mudança na forma for diferente de zero, então esse vídeo é feito especialmente para você. Nas aulas passadas, você aprendeu como extrair cortes e vistas aqui no Allplan. Hoje você vai aprender como detalhar um corte com cotas e cabeçalho automático. Então, sem mais delongas, mão na massa. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o título desse nosso corte, que é o cabeçalho. Então, clica duas vezes com o botão esquerdo do seu mouse na borda do corte e você vai ver que foi aberta uma paleta de propriedades dele. É muito igual ao Windows, tá? Se você seleciona com o botão esquerdo e daí clica duas vezes, abrem as propriedades como se você estivesse abrindo uma pasta. Ali embaixo, clique em etiqueta e nessa nova janela que abriu, a gente vai definir um texto adicional. Pode selecionar aqui o cabeçalho e digitar corte, bem assim, tudo maiúsculo, tá? E garanta que esse identificador de seção esteja ligado. Por quê? Porque com o identificador de seção ligado, o Allplan vai buscar o nome dessa seção diretamente lá no corte, né? Então, lá no modelo mesmo, no corte, né? E aí, independente do que estiver lá, o Allplan vai exibir aqui no cabeçalho. Então, se você mudar o nome do seu corte, automaticamente o Allplan já vai exibir a atualização aqui no seu detalhamento, né? Muito legal isso, porque isso impede que você erre, né? O nome de alguns cortes e acabe tendo uma identificação errada. Bom, agora nessa parte aqui de baixo, em parâmetros de texto, você pode clicar em definir. O primeiro tamanho aqui a gente pode mudar para 3,5 e você vai reparar que lá na caixa aqui de baixo já muda automaticamente. Isso porque o Allplan deixa como padrão esse valor que relaciona a altura com o comprimento. Você pode clicar aqui então e digitar 1 e depois Enter. Esses outros parâmetros aqui são características visuais do texto e nesse caso eu vou deixar assim mesmo, então pode dar OK. Muito bem, agora que nosso corte está nomeado, eu vou colocar o texto da escala. Nas próximas versões do Allplan, essas escalas vão poder ser exibidas automaticamente também. Por hora eu vou colocar o texto da escala e aproveitar para mostrar o fichário do Allplan. Então vamos lá. Canto esquerdo da tela, fichários, pode clicar. Repara que se você selecionar um dos elementos aqui em fichário e der 2 cliques no quadradinho vermelho, você consegue levar ele para dentro do seu projeto e depois você consegue editar ele lá. E se você vier aqui para baixo, já vamos lá na parte que a gente vai usar. Então segura o scroll do mouse e vem descendo aqui até encontrar os textos. O duplo clique com o botão direito aqui no Allplan, com o botão direito, ele vai abrir a mesma ferramenta com as mesmas características do elemento que você clicou com o botão direito. Isso acontece com tudo aqui no Allplan, tá? É uma maneira muito fácil de poupar o seu tempo, né? Então, aqui clicando duas vezes com o botão direito no texto, a gente abre, nesse texto aqui, Arial 12, a gente abre essa mesma ferramenta de texto com as mesmas propriedades que está salva ali no fichário já, né? Posiciona o mouse no canto inferior esquerdo desse texto aqui, do cabeçalho, né? E aí pode clicar. Agora, essa caixa de texto deve aparecer aqui nessa tela. Então, pode digitar ESC em maiúsculo, né? Ponto 1, 2.50, né? Escala 1 para 50. Confere também aqui esse ponto de ancoragem, que é esse quadradinho com um X dentro, porque existem 9 ancoragens diferentes para o texto. A que precisamos é aqui no canto superior esquerdo. Se não estiver aqui no canto superior esquerdo, você clica e daí pode dar OK. Muito bem, agora nosso corte está pronto para ser cotado.
já com nome e escala. Se você reparar, aqui embaixo dos textos, na paleta dos fichários, a gente tem algumas cotas. Eu vou explicar como que elas funcionam aqui, tá? Se você ver aqui, tem algumas opções. As cotas com tique e com linha de extensão, com tique e sem linha de extensão, aí com seta com e sem linha de extensão, tá? As da esquerda medem em centímetros e as da direita medem em milímetros, beleza? São os meus padrões de cota. Quando você for trabalhar com um Allplan em um projeto real da sua empresa, daí você pode criar o seu próprio fichário, né? E daí ter os seus próprios padrões de cota, né? Inclusive tem um treinamento aqui no canal da BIMWorks que ensina você a criar todos os padrões do seu escritório. Um desses padrões é o fichário. Nesse caso, eu vou querer usar as cotas em centímetros. Então, qualquer uma que eu quiser usar, é só clicar 2 vezes com o botão direito e o Allplan acessa a mesma ferramenta com as mesmas características. Eu vou usar a minha cota aqui com tique e com linha de extensão. Pode clicar 2 vezes com o botão direito. Muito bem, agora vai aparecer essa caixa de diálogo, que são as opções de cota. Aí você tem a cota horizontal, vertical, inclinada e cota livre. Essa última cota livre é a que geralmente é usada no CAD e você pode definir primeiro os dois primeiros pontos a serem cotados e depois posicionar na tela. Agora, e é essa aqui na verdade que a gente vai usar, tá? Então agora clica nessa caixinha que está escrito associativo. Depois você vai entender o porquê. Então pode clicar aqui nessa última opção e eu quero cotar agora os pontos na vertical. Então eu clico na parte superior da paredinha, depois na parte inferior e agora eu defino o local onde eu quero posicionar ela. Eu quero posicionar bem aqui à esquerda depois do alinhamento do bloco. Então eu posso continuar a cotar os pontos. Eu coto aqui, aqui e até o final. Terminou de cotar os pontos da lateral, pode apertar uma vez só o ESC para a gente finalizar essa cota, mas a gente vai continuar na ferramenta. E aí a gente vem aqui e vamos experimentar as cotas horizontais. Aqui é o seguinte, tanto as horizontais como as verticais, o processo é invertido. A gente primeiro define onde a cota vai ficar e depois a gente clica nos pontos. Então clica em um ponto aqui abaixo das estacas, mais ou menos onde você quer que as cotas fiquem, e agora vem clicando nos pontos onde você quer cotar. Clica nesse primeiro, depois na extremidade da estaca e continua até o ponto final. Muito bem. Agora, nessa outra extremidade aqui, vamos cotar o final do bloco e o final do lastro. Repara que eu não cotei essa distância aqui do lastro no lado esquerdo. Só que não tem problema. Se eu não apertar ESC, eu consigo mover o mouse naquela direção e clicar no ponto que eu esqueci. Muito bem. Vamos fazer agora uma cota total aqui na estrutura de apoio. Então aperta ESC e vem aqui em cota vertical. Se você aproximar o mouse daquela cota que a gente já tinha feito, o Allplan já sugere uma direção para a próxima cota. Então é só clicar quando você estiver vendo essa seta laranja aqui. Clicou, clica lá no ponto superior e depois lá no ponto inferior da estrutura de apoio para a gente definir a cota total. Muito bem, agora você lembra daquele associativo que eu pedi para você clicar antes de começar as cotagens? Se você ligar ele, as cotas vão passar a estar associadas ao elemento e não só ao desenho 2D. Então dá uma olhada nessas cotas aqui, que eu vou selecionar essas estacas centrais e depois eu vou movê-la de lugar. Aí você não precisa fazer, tá? É só dar uma olhada em como essa ferramenta é inteligente. Selecionei aqui e movi em uma distância aleatória. Agora, se eu voltar, olha só o que vai acontecer. Ele vai estar cotado, né? Ele cotou automaticamente essa distância atualizada já.
né? Que eu movi a estaca e ele já está atualizado aqui, sem eu precisar mexer nas cotas. E agora, se eu voltar com o Ctrl Z, eu posso perceber que ele voltou a ser cotado da maneira que eu quero, da maneira que o modelo está sugerindo que seja cotado, entende? Então, o Allplan, ele associa, por isso o associativo, o Allplan associa as cotas ao elemento. Eu não tenho que ter o trabalho de ir lá e mudar a cota, né? E isso é uma ferramenta interessantíssima, né? Que não permite que você perca tempo alterando essas cotas aí, né? Então, é isso que essa ferramenta faz. Agora, responde aí, quanto do seu dia você poderia economizar se você tivesse essa ferramenta para fazer as revisões do seu modelo? Interessante pensar nisso, né? E aí, você gostou dessa aula? Eu tenho certeza que você gostou. Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Grande abraço a todos e até mais!